Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós se parte, como o estalo discreto de uma madeira antiga sob o peso do próprio tempo. É o momento em que o olhar volta-se para dentro e percebe, com espanto e leve temor, que talvez toda a arquitetura do eu tenha sido construída sobre fundamentos frágeis. Esse instante, que poucos ousam encarar, marca o início de uma travessia interior, e é dele que nasce o verdadeiro impulso de conhecer-se. O mundo chama de solidão o que, na verdade, é o retorno ao centro. O ruído do exterior cessa e, de repente, o silêncio torna-se ensurdecedor. É nesse abismo sereno que o espírito começa a se mover com outra gravidade. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas se esconde nas sombras, aguardando o momento de ser visto. E quando o ser humano, cansado de manter todas as máscaras no lugar, começa a se recolher, não é o isolamento que o atrai, mas o chamado dessas sombras que pedem reconhecimento. O desconforto com o convívio incessante, a sensação de cansaço diante do contato contínuo, não são defeitos da alma, são sinais, o sintoma de uma consciência que se prepara para mergulhar nas próprias profundezas. Vivemos em um tempo que glorifica o ruído. Ser visto, ser ouvido, ser constante, eis o credo moderno. A ausência de palavras é confundida com fraqueza, o silêncio com culpa e o recolhimento com doença. O indivíduo é empurrado para fora de si, como se o valor da existência dependesse da quantidade de vozes que o cercam. E assim, exausto, o ser humano passa a temer o vazio, esquecendo que é justamente no vazio que a alma respira. Mas há um paradoxo luminoso nessa história. Quanto mais se busca o exterior, mais distante se fica do próprio centro. O convívio constante se transforma em anestesia. A necessidade de companhia torna-se uma fuga disfarçada de afeto. A casa interior, esse espaço sagrado onde a alma repousa, começa a ser invadida por presenças que não pertencem a ela. Cada visita, cada conversa superficial, cada obrigação social torna-se uma pequena violação do templo interno. E quando o corpo volta para casa, trazendo o peso das horas e dos sorrisos forçados, é ali, entre as paredes silenciosas, que o verdadeiro encontro acontece. Retirar as máscaras torna-se um ritual. As expressões gastas pelo convívio se desfazem. A voz baixa de tom. O coração retoma o ritmo esquecido. É nesse instante que se compreende. O lar não é um abrigo físico, mas uma representação viva do próprio inconsciente. O quarto é o território dos sonhos. A cozinha, o ventre do espírito. A sala, o espaço do diálogo entre as vozes internas. Cada cômodo ecoa uma parte da psique. Quando alguém atravessa o limiar desse espaço, não está apenas entrando em uma casa, está adentrando o território simbólico do eu. Por isso, o desconforto diante da presença alheia não é simples timidez. É o corpo psíquico reagindo à invasão de uma energia estranha. Jung via nisso um movimento natural, o impulso de preservar a integridade do self, essa totalidade que tenta manter-se coesa em meio à dispersão do mundo. E há algo quase sagrado nessa preservação. Aquele que escolhe o silêncio e recusa a exposição contínua não está fugindo da vida, mas protegendo o que nela há de mais essencial. Está cuidando da centelha que sustenta a própria consciência. Cada momento a sós é um reencontro com essa centelha, uma oportunidade de limpá-la do pó das máscaras sociais, dos papéis desgastados, das opiniões que nos moldam sem percebermos. Mas o que exatamente tememos quando o silêncio se aproxima? É a ausência do outro ou a presença demasiada de nós mesmos? Há algo inquietante em olhar para dentro e perceber o quanto se desconhece. O ser humano teme aquilo que não controla, e dentro de si há um território que escapa a toda forma de domínio. Ali residem impulsos, memórias e forças que não pedem permissão para existir. O medo da solidão é, em essência, o medo de encontrar-se. Carl Jung descrevia essa jornada como o confronto com a sombra, o conjunto de tudo o que rejeitamos, o que não queremos admitir, o que empurramos para o fundo do inconsciente. Mas o encontro com a sombra não é uma punição, é uma iniciação. É o início do autoconhecimento verdadeiro, aquele que não se adquire em livros nem em conversas,
mas no confronto silencioso com o que somos quando ninguém mais está olhando. E há um detalhe que poucos percebem. A sombra não é apenas o lado obscuro da alma. Ela também guarda o potencial adormecido, o poder que ainda não foi reconhecido. Aquilo que nos parece fraqueza, quando compreendido, transforma-se em força. O que antes era medo, torna-se clareza. Mas esse processo exige coragem. A coragem de permanecer em si mesmo quando tudo ao redor clama por distração. Imagine o mundo interno como uma casa antiga. Por muito tempo, você viveu apenas na sala principal, bem iluminada, cheia de vozes e visitas. As portas dos outros cômodos ficaram trancadas. Um dia, movido por um incômodo que não sabe nomear, você decide explorá-los. Ao abrir a primeira porta, sente o ar denso, quase palpável, de um espaço esquecido. As janelas estão cobertas, o chão coberto de pó. No entanto, há algo ali, um perfume antigo, uma lembrança que desperta. A sensação é contraditória, medo e curiosidade misturados. Você avança, acende uma vela, e o que vê não é um monstro, mas um espelho. Nele, seu próprio rosto o observa com uma expressão que jamais havia visto. Esse é o primeiro passo do despertar. O reconhecimento de que há partes de si esperando para serem resgatadas. Cada lembrança reprimida, cada emoção negada, cada desejo esquecido, todos formam um coro silencioso pedindo para ser ouvido. E quando finalmente escutamos, algo se reorganiza dentro. O caos ganha forma, a dor se transforma em linguagem. Porém, esse processo tem um preço: a perda da superficialidade. Aquele que começa a enxergar o próprio interior não consegue mais viver no ruído do mundo da mesma forma. As conversas banais perdem sabor, os encontros vazios tornam-se insuportáveis. Surge uma necessidade quase física de autenticidade, e é aqui que o isolamento deixa de ser refúgio e passa a ser altar. O ser humano que aprende a estar consigo mesmo encontra um tipo de liberdade que nenhuma multidão pode oferecer. Mas o que acontecerá quando esse ser tentar retornar ao convívio comum? Conseguirá sustentar a mesma pureza interior diante das exigências externas? Conseguirá olhar os outros sem projetar neles as sombras recém-reconhecidas? Há um perigo silencioso em conhecer-se demais. O risco de perceber que quase tudo ao redor é ilusório. E talvez seja por isso que muitos interrompem a jornada no meio do caminho. O autoconhecimento não é confortável, é uma destruição criadora. Tudo o que era sólido se dissolve, e o que surge no lugar ainda é indefinido. Mas, para Jung, é precisamente nesse terreno incerto que nasce a individuação. O processo pelo qual o ser humano deixa de ser uma máscara entre outras e passa a ser ele mesmo, em sua inteireza. Ao final, compreender que o lar é o reflexo da alma e que o desconforto com o outro é o chamado da sombra muda tudo. O isolamento, antes visto como falha, revela-se como rito. O silêncio, antes temido, torna-se mestre. E o estranho que bate à porta, seja uma visita inesperada, uma lembrança ou um sonho, já não é mais apenas o outro, é a própria vida pedindo passagem. No instante em que se entende isso, a casa interior começa a pulsar de modo diferente. As paredes respiram, o ar parece mais denso e a solidão, em vez de ferida, torna-se janela. Você começa a pressentir que há algo, alguém, aguardando no cômodo mais escuro, além das portas que ainda não se abriram. E é lá, nesse espaço velado, que o verdadeiro encontro o espera. Mas antes de cruzar esse limiar, é preciso decidir. Você realmente deseja ver o que está do outro lado? Há dias em que o mundo pesa de maneira invisível. Não há tragédia, não há grito, apenas um cansaço que não vem do corpo, mas de algo mais fundo, como se a alma tivesse caminhado demais em terreno alheio. É nesse ponto que se percebe o quanto a presença do outro pode ser, às vezes, uma tempestade silenciosa dentro de nós. O toque, o olhar, as palavras que cruzam o ar carregam intenções, memórias, fragmentos de energia que se infiltram sem pedir permissão. A princípio, é fácil ignorar. A mente racional encontra justificativas, mas o corpo sabe. Ele sente o peso das conversas forçadas, a exaustão disfarçada de gentileza,
o aperto discreto no peito após longas horas de convivência. Carl Jung dizia que o inconsciente nunca mente. Ele apenas fala em outra língua. E é ele quem fala quando, de repente, sentimos a urgência de nos recolher. Não é antipatia, é autodefesa. É o instinto mais antigo tentando preservar a integridade do ser. Imagine-se montando um delicado quebra-cabeça, tentando compreender o desenho secreto de si mesmo. As peças estão espalhadas. Algumas já se encaixam, outras ainda se perdem no chão da mente. Então alguém entra, toca a mesa, move tudo. Não há malícia nesse gesto, mas o resultado é o mesmo. O padrão se desfaz e o trabalho precisa começar de novo. Assim é quando permitimos que o mundo invada o espaço interior antes que este esteja pronto para recebê-lo. Há uma mulher que vive sozinha em um pequeno apartamento. Ela não é reclusa por desgosto, mas por necessidade. O barulho da cidade, os encontros sociais, as vozes sempre urgentes, tudo a dispersa. À noite, ela acende uma única lâmpada, prepara chá e escuta o som da chaleira como quem ouve um oráculo. Ali, naquele ritual simples, ela se encontra. As paredes guardam seus silêncios. As plantas crescem em ritmo lento e o ar parece carregado de uma presença invisível, talvez a dela mesma. Quando alguém toca a campainha inesperadamente, o coração dispara. Ela hesita, não por medo do outro, mas por saber que a presença de alguém ali poderia quebrar algo sutil, o fio de uma conversa silenciosa que mantém com o próprio espírito. Carl Jung via o lar como um símbolo vivo da alma. Em sonhos, ele aparece com frequência. Casas antigas, cômodos desconhecidos, porões esquecidos, sótãos cheios de memórias. Quando sonhamos com uma casa, estamos sonhando conosco. O andar superior representa o intelecto, as ideias. O andar térreo, a vida cotidiana. O porão, o inconsciente, aquilo que evitamos ver. E o que acontece quando, na vigília, alguém atravessa esse espaço simbólico? Quando o outro entra sem aviso, abre portas, move objetos, ele desperta partes adormecidas. Talvez seja por isso que certas visitas nos perturbam tanto. Elas acionam algo que não queríamos tocar. Há também aquele homem que sempre foi o centro das atenções. Falava alto, ria fácil, encantava multidões. Mas em algum momento começou a sentir um vazio que nenhuma companhia preenchia. Certa noite, ao voltar para casa após mais uma reunião, ficou parado diante da própria porta, incapaz de girar a chave. Lá dentro, o silêncio o esperava como um espelho. Quando finalmente entrou, percebeu que tudo estava impregnado de uma estranha ausência. As risadas que costumavam ecoar haviam se transformado em eco distante. Sentou-se no sofá e, sem saber por quê, começou a chorar. Não era tristeza, era reconhecimento. Percebeu que passara a vida inteira abrindo as portas da alma para todos, menos para si. É nesse instante que se entende o verdadeiro sentido da solidão. Ela não é castigo, é chamamento. É o convite para voltar ao território interior e reparar as rachaduras. Mas esse retorno é exigente. Obriga-nos a encarar o que sempre evitamos. O medo de sermos invisíveis, o terror do silêncio, o desconforto de não termos um papel a desempenhar. E, no entanto, é nesse terreno árido que floresce a autenticidade. Há algo profundamente transformador em aceitar o próprio ritmo. Alguns são feitos para a multidão, outros para o mergulho. Jung lembrava que a individuação é um processo solitário porque ninguém pode fazê-lo em nosso lugar. É preciso tempo, paciência e, sobretudo, coragem para habitar a própria companhia. Cada minuto de silêncio se torna um espelho que devolve uma nova imagem. No início, o reflexo é estranho, distorcido, quase ameaçador. Depois, lentamente, surge um rosto mais nítido. Não o que mostramos ao mundo, mas o que sempre esteve escondido atrás do olhar. O problema é que fomos treinados a desconfiar do silêncio. A cultura ensina que a felicidade está na expansão, na interação, no compartilhamento. Ficar só soa como falha, como sinal de desajuste. Assim, muitos fogem de si mesmos, ocupando cada espaço com ruído, cada instante com estímulo. Mas a alma, privada de pausa, começa a adoecer.
Pequenas irritações, insônias, sensação constante de esgotamento. São as mensagens que ela envia pedindo respiro. Quando ignoradas, tornam-se crises. E é então que a vida, com sua sabedoria incômoda, força o recolhimento. Uma demissão, uma separação, uma perda. O que parece desastre é, na verdade, o empurrão necessário para o reencontro. Nesses momentos, a casa volta a se tornar espelho. Repare, há dias em que o ambiente parece mais pesado, como se as paredes absorvessem a tensão. Outras vezes, o ar se torna leve, transparente. Isso acontece porque o espaço físico responde ao emocional. A desordem exterior denuncia o caos interior. A limpeza, a tentativa de restaurar o equilíbrio. Há pessoas que, sem perceber, limpam compulsivamente quando algo dentro delas quer ser reorganizado. Outras acumulam objetos porque não suportam o vazio. Nem o das prateleiras, nem o do coração. Certa tarde, a mulher do apartamento silencioso decidiu abrir uma gaveta antiga. Dentro, encontrou cartas, fotografias, bilhetes que não lia há anos. Ao tocá-los, sentiu uma vertigem. Era como se cada papel liberasse um fragmento de emoção retida. Chorou, riu, permaneceu imóvel por longos minutos. Ao final, queimou tudo. As cinzas flutuaram como pequenas confissões libertas. Naquela noite, dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com uma escada que descia a um porão iluminado. Acordou com a sensação de que algo nela havia sido reconciliado. Jung explicaria: a descida é o movimento natural da alma que busca integração. O inconsciente não é inimigo. É território fértil esperando cultivo. Quando nos permitimos descer, encontramos não monstros, mas aspectos de nós mesmos que apenas pediam luz. A mulher, ao abrir aquela gaveta, iniciou sem saber um ritual arquetípico, o de confrontar a sombra. O homem das multidões, ao chorar sozinho no sofá, fez o mesmo. Cada um, à sua maneira, ouviu o chamado da alma para voltar ao próprio centro. Mas esse retorno tem um paradoxo inquietante. Quanto mais nos conhecemos, mais percebemos o quanto os outros refletem nossas partes ocultas. Aquele amigo que nos irrita, o colega que desperta inveja, o estranho que provoca desconforto, todos são espelhos de aspectos não reconhecidos. A sombra projeta-se incessantemente no mundo, e quando começamos a vê-la, o mundo muda de cor. As pessoas deixam de ser apenas pessoas, tornam-se símbolos, mensageiros, fragmentos do nosso próprio inconsciente manifestando-se diante de nós. É por isso que certas visitas nos perturbam tanto. Elas não trazem apenas palavras, mas vibrações que ressoam com algo dentro. Talvez a energia que nos incomoda no outro seja o eco de uma parte nossa pedindo reconhecimento. Assim, o desconforto não é sinal de rejeição, mas de revelação. O outro se torna espelho vivo, e cada encontro, um convite à lucidez. Ao fim, compreender isso muda completamente a maneira de estar no mundo. Não se trata mais de evitar pessoas, mas de se relacionar com consciência. O silêncio interno deixa de ser fuga e passa a ser fonte. A solidão deixa de ser ausência e se torna plenitude. A alma, uma vez reconhecida, aprende a abrir e fechar suas portas com sabedoria. Recebe o que nutre, recusa o que perturba, acolhe o que ensina. E então algo novo começa a nascer. É uma serenidade que não depende das circunstâncias. Uma presença que não precisa ser vista para existir. O lar interno, antes frágil, torna-se templo. As visitas que antes causavam desconforto passam a ser vistas com outros olhos, não como invasores, mas como mestres involuntários que testam nossa integridade. Naquela mesma noite, a mulher do apartamento ouviu novamente a campainha. Desta vez, respirou fundo e abriu a porta. Do lado de fora, ninguém. Apenas o corredor vazio e o som distante da chuva. Sorriu. Entendeu que a visita que tanto temia sempre viera de dentro, e que o verdadeiro hóspede, aquele que finalmente chegara, era ela mesma. Mas no instante em que fechou a porta, sentiu algo diferente. Um leve movimento no ar, como se o próprio espaço respirasse com ela. Lá no fundo da casa, uma porta que nunca abrira pareceu estremecer. A intuição sussurrou que ainda havia algo por descobrir.
Um cômodo oculto, um espaço esquecido, onde talvez repousasse a chave de tudo. E é para esse lugar invisível, ainda fechado à consciência, que a alma começará a caminhar. O que ela encontrará lá, sombra ou luz, lembrança ou revelação, será o mistério que aguardará na próxima travessia. Há uma culpa silenciosa que habita muitos corações. A culpa de querer estar só. Ela surge disfarçada como uma sombra dócil, mas seu peso é ancestral. Desde cedo aprendemos que o amor se mede por presença, que a bondade se prova pela disponibilidade, e o isolamento é sinal de fraqueza. Assim, quando o corpo pede silêncio, a mente logo responde com medo. Há algo errado comigo. No entanto, o que se revela nesse impulso de afastar-se do mundo não é falha, mas memória. Uma lembrança profunda da alma de que o encontro com o verdadeiro eu exige ausência do ruído. Carl Jung compreendeu isso com rara clareza. O ser humano moderno está adoecido pela constante exposição, porque esqueceu o valor iniciático da solidão. Vivemos em um tempo onde estar conectado tornou-se sinônimo de existir. Mensagens chegam sem cessar, vozes nos chamam por todos os lados, e até o descanso é invadido por notificações. O silêncio tornou-se um luxo, e a quietude, uma heresia. Quem busca isolamento é julgado como arrogante ou triste, quando na verdade está respondendo a um chamado interno que a sociedade já não sabe ouvir. Há um arquétipo antigo, uma figura que atravessa mitos e épocas, o eremita. Ele não foge do mundo, mas o observa de fora, para compreendê-lo de dentro. O eremita representa aquele que reconhece que a sabedoria nasce do recolhimento, e o autoconhecimento floresce apenas onde o barulho da opinião cessa. Mas e se esse impulso de ficar só não for um defeito, e sim uma forma de sanidade? Quem disse que o ser humano ideal é aquele que nunca fecha a porta, que está sempre disponível, que transforma a própria alma em praça pública? Talvez o isolamento não seja o oposto da vida, mas seu coração secreto. Talvez as respostas que tanto buscamos no outro estejam apenas esperando o instante em que ousarmos sentar conosco em silêncio. Há uma mulher que trabalha em um escritório barulhento, cercada de pessoas que falam o dia inteiro. Ela sorri, participa, mas sente-se drenada. Todos os dias, quando chega em casa, deita no chão do quarto e apaga as luzes. Não quer música, nem conversa, nem companhia. Apenas o som do próprio respirar. Durante alguns minutos, sente que o tempo suspende o corpo e que a alma, enfim, retorna. O mundo chamaria isso de esgotamento, mas ela pressente que é algo mais. Sente que aquele momento de ausência é, na verdade, o único instante em que existe por inteiro. Você já sentiu isso? Já percebeu que às vezes o silêncio cura mais do que qualquer palavra? Que a solidão, quando aceita, tem o poder de reunir pedaços de nós que o convívio dispersa? Por que então tememos tanto esse vazio? Jung afirmava que a alma fala por símbolos, e o símbolo da solidão, nas profundezas da psique, é o espaço sagrado onde o inconsciente se manifesta sem disfarces. Estar só é abrir uma fresta entre o visível e o invisível, permitindo que forças antigas despertem e revelem o que sempre esteve oculto. O eremita dos antigos mitos não buscava o isolamento por egoísmo, mas por necessidade espiritual. Ele sabia que longe do olhar do mundo a verdade se aproxima, não como revelação grandiosa, mas como murmúrio que só o silêncio permite ouvir. Há uma cena que se repete em muitos sonhos. Alguém caminha por uma floresta e, ao chegar a uma clareira, encontra uma pequena cabana de madeira. Lá dentro, há apenas uma vela acesa e um espelho. Essa imagem, recorrente e misteriosa, representa o momento em que o inconsciente chama o indivíduo para o confronto com o próprio reflexo. É ali, nesse espaço mínimo, que o eu social morre e o eu essencial desperta. O espelho não mostra o rosto cotidiano, mas o olhar da alma, aquele que nunca se deixa fotografar. Mas será que estamos preparados para esse encontro? Será que suportamos ver o que há por trás da imagem que construímos para agradar o mundo? A solidão, quando profunda, começa a nos despir. As justificativas se desfazem, as máscaras caem, os papéis se tornam inúteis. É nesse estado que o verdadeiro diálogo interior começa.
E o que descobrimos nele nem sempre é suave. Surge a lembrança das promessas não cumpridas, das palavras que dissemos sem sentir, dos amores que traímos por medo de sermos livres. Cada lembrança é uma vela acesa na escuridão, revelando fragmentos de nós que esquecemos de amar. Certa noite, o homem das multidões, aquele que na parte anterior chorara sozinho, decide caminhar sem rumo pela cidade adormecida. As ruas estão vazias, as vitrines apagadas, o vento sopra como uma respiração antiga. Ele sente algo o conduzir, uma força silenciosa que não vem da mente. Sem perceber, chega à beira de um lago. A superfície da água reflete o céu escuro e sua própria figura. Ali, ajoelhado, vê não apenas o rosto, mas os inúmeros rostos que usou na vida. O pai, o amigo, o amante, o profissional, o filho, todos se misturam. E então, pela primeira vez, compreende que por trás de todos eles existe apenas uma presença, a do observador, o que sempre esteve ali, intocado, assistindo. Quantos papéis precisamos abandonar até que reste apenas o essencial? Será que o silêncio é o caminho para reencontrar o observador escondido atrás de nossas vozes? Carl Jung chamava esse momento de individuação, o processo de tornar-se quem se é, sem medo do isolamento que isso exige. Para ele, o eremita não é uma fuga da vida, mas uma semente dela. O recolhimento é o ventre onde a consciência amadurece. E quando o indivíduo retorna ao mundo, após esse mergulho, traz consigo um olhar novo, uma presença que irradia calma mesmo em meio ao caos. A verdadeira sabedoria, dizia Jung, não é gritar mais alto, mas ouvir o silêncio até compreender o que ele tenta dizer. A mulher do apartamento silencioso, após o episódio da porta e da chuva, começou a perceber pequenas transformações. O ar em sua casa parecia vibrar de forma diferente. Sonhava com corredores que se estendiam além das paredes conhecidas, com portas que se abriam sozinhas para revelar janelas dando para o nada. Acordava com o coração acelerado, como se algo a chamasse. Um dia, sentiu vontade de seguir esse chamado e começou a andar pelos cômodos com a sensação de que alguém a observava. Não uma presença externa, mas um eco interno, uma consciência que a esperava há muito tempo. Você já teve a impressão de que algo dentro de você observa tudo, silencioso, paciente, como se aguardasse o momento de ser reconhecido? Foi nesse instante que ela se deteve diante daquela porta antiga, a mesma que antes estremecera. Tocou a maçaneta com cuidado. O metal estava frio, quase vivo. Um medo inexplicável percorreu-lhe o corpo. O que aconteceria se ela a abrisse? Talvez nada, talvez tudo. Inspirou fundo e girou a chave. O som do clique ecoou pela casa como um trovão em câmara fechada. Do outro lado, o escuro parecia respirar. O mistério do autoconhecimento começa aí, no limiar entre o conhecido e o desconhecido, entre o cômodo iluminado e o quarto onde o tempo se esqueceu de passar. Jung dizia que, para que algo novo nasça, o velho deve morrer, e essa morte raramente é confortável. O medo que sentimos diante de nossas próprias portas internas é o mesmo que sentimos diante da mudança. A mulher deu um passo e o chão rangeu. A penumbra revelou fragmentos de objetos antigos, talvez lembranças. No ar, um perfume familiar, o cheiro da infância, do primeiro medo, do primeiro sonho. No centro do cômodo, algo brilhava, um espelho coberto por véu. Aproximou-se hesitante e retirou o tecido. A imagem refletida não era apenas a dela, era um mosaico de rostos, idades, expressões. A mulher que foi, a criança que esqueceu, a velha que ainda seria. Nesse reflexo multifacetado, viu pela primeira vez o todo. Chorou, não por tristeza, mas por reconhecimento. E se o autoconhecimento não for um caminho para chegar a um novo eu, mas para lembrar todos os eus que fomos e ainda somos, o espelho pareceu pulsar com vida própria. Por um instante a mulher sentiu que algo dentro dela se expandia, tocando o invisível. Não era medo, era entrega. Compreendeu que aquele cômodo, escuro, oculto, esquecido, era o símbolo de sua alma em estado bruto. Tudo o que ela evitara, tudo o que negara, estava ali pedindo luz. E pela primeira vez ela não recuou. Ao sair do quarto,
As paredes da casa pareciam mais claras. A luz entrava diferente. O silêncio já não era peso, mas música. No entanto, sabia que aquilo era apenas o início. Atravessar a primeira porta é sempre o começo do verdadeiro caminho. E agora resta uma pergunta. O que acontece quando, após ver o próprio reflexo, descobrimos que não há mais espelhos suficientes para conter o que somos? Há uma hora do dia em que o silêncio parece ganhar espessura. Não é apenas ausência de som, mas uma substância invisível, quase palpável, que preenche o ar e modifica o tempo. É nesse instante que se percebe uma verdade incômoda. Quando estamos sozinhos, somos mais nós mesmos do que em qualquer outro momento. Há algo de revelador nesse recolhimento, uma sinceridade que não cabe em palavras, uma lucidez que se manifesta quando o mundo finalmente se cala. Carl Jung dizia que a alma se nutre de imagens e de silêncio, e talvez seja por isso que o isolamento, longe de ser vazio, se torna plenitude. As pessoas que drenam nossa energia e exigem nossa presença constante, e fazem da convivência uma obrigação, não são más. Elas apenas dançam outro ritmo. Seus instrumentos estão afinados de modo diferente. Enquanto uns precisam de ruído para se sentirem vivos, outros só respiram em paz quando o som do mundo diminui. O erro está em pensar que há um modelo universal de existência, quando na verdade há infinitos modos de pulsar. A sociedade, obcecada por movimento e exposição, esqueceu que também há beleza na quietude. E o silêncio é um tipo de linguagem. Mas o que acontece quando decidimos escutar essa linguagem e nos afastar do tumulto? Será que o mundo nos perdoa por isso? Ou será que começamos a desaparecer aos olhos daqueles que só enxergam o que é barulhento? Certa vez, um homem de meia-idade largou tudo para viver em uma cabana nas montanhas. Durante anos foi visto como louco. Os vizinhos cochichavam, dizendo que ele fugira da realidade. Mas quando alguém finalmente o visitou, encontrou um pequeno caderno sobre a mesa, cheio de anotações sobre o vento, as fases da lua e os ciclos da água. Ele observava o mundo não para controlá-lo, mas para compreendê-lo. Cada página era uma conversa silenciosa entre ele e a natureza. Quando questionado sobre solidão, ele respondeu apenas: "Solidão é quando a alma está sozinha. Eu aqui estou em companhia." Essa resposta ecoa como um ensinamento profundo, porque o isolamento verdadeiro não é ausência de contato, mas presença plena de si. Jung via nesse tipo de experiência um retorno arquetípico à figura do eremita, aquele que se retira não por desgosto, mas por amor à verdade interior. O eremita não rejeita o mundo, ele o contempla de fora para enxergá-lo com clareza. Assim como o olho não pode ver o próprio corpo sem espelho, a consciência precisa do distanciamento para compreender-se. E se o desconforto que sentimos diante da multidão não for aversão, mas saudade de casa? E se, ao recusar certas companhias, estivermos apenas tentando proteger o que ainda é sagrado dentro de nós? Há relatos curiosos de pessoas que, após longos períodos de silêncio, começaram a perceber sons sutis. O estalar da madeira, o murmúrio distante da água, até o próprio batimento cardíaco. Com o tempo, esses sons se transformaram em linguagem simbólica. Um monge tibetano relatou que, após anos de isolamento, ouviu a própria respiração pronunciar o nome de algo que ele não conseguia traduzir, mas sabia significar origem. Jung acreditaria que esse tipo de fenômeno é o inconsciente comunicando-se em sua forma mais pura. Quando a mente se aquieta, o espírito fala. No entanto, há um paradoxo. Quanto mais nos aproximamos do silêncio, mais percebemos que o barulho do mundo habita dentro de nós. Mesmo em solidão, carregamos as vozes que nos moldaram, expectativas, culpas, exigências. A mente, acostumada ao ruído, tenta preencher o vazio com lembranças. Só depois de enfrentar esse turbilhão é que a verdadeira quietude se instala. A solidão, portanto, não é um refúgio imediato. É um campo de batalha interior. Você já tentou ficar em silêncio absoluto por uma hora? Não se trata de calar a boca, mas de suspender qualquer estímulo. Sem música, sem tela, sem leitura, sem fala. O primeiro minuto é paz. O segundo traz tédio. Depois começam a surgir imagens, pensamentos, memórias antigas,
E, se persistir, o silêncio começa a mostrar o que realmente vive dentro de você. É por isso que poucos suportam a quietude. Ela não é doce no início, é reveladora demais. Uma mulher relatou certa vez que, após uma semana sem contato humano, começou a sonhar com rostos desconhecidos que lhe falavam em línguas que não compreendia. Ao anotar as palavras ao despertar, percebeu que formavam frases com significados simbólicos, mensagens sobre perdão, tempo e aceitação. Ao ler Jung, ela encontrou uma explicação. A psique, quando privada do ruído externo, começa a dialogar com o inconsciente coletivo, aquele vasto oceano de imagens e arquétipos que habitam toda a humanidade. O que parecia loucura era, na verdade, a alma lembrando que é feita do mesmo tecido que o mundo. Mas o que aconteceria se todos nós ouvíssemos de novo? Se a humanidade inteira aprendesse a ouvir essa voz antiga que só fala no silêncio? Talvez redescobríssemos algo que o progresso fez questão de esquecer: a simplicidade do estar. A mulher do apartamento silencioso começou a experimentar isso. Após abrir a porta do cômodo oculto, passou dias em um estado de estranha serenidade. O tempo parecia desacelerar. Certas manhãs, o sol atravessava a janela com uma luminosidade nova, quase líquida. Ela começou a perceber coincidências. Uma música que tocava no momento exato em que pensava em algo. Um objeto caindo sozinho. Uma vela que se apagava sem vento. No início, achou que era imaginação, mas havia um padrão. Era como se a casa inteira tivesse se tornado uma extensão do seu inconsciente, respondendo a cada emoção. Carl Jung descreveu fenômenos semelhantes sob o nome de sincronicidade. Eventos externos que refletem estados internos com precisão simbólica. A mulher, sem saber, vivia essa dança invisível entre o dentro e o fora. Cada detalhe era mensagem. Uma rachadura na parede mostrava onde a alma ainda doía. Uma flor que nascia espontaneamente no vaso seco revelava onde havia renascido o desejo. O mundo material tornava-se espelho da psique. E o que é mais surpreendente, quanto mais ela aceitava o silêncio, mais plena se sentia. A solidão, antes temida, transformara-se em fonte de energia. Já não precisava fugir das pessoas, porque o medo do contato havia se dissolvido. Ela podia estar no meio de uma multidão e ainda assim permanecer em seu centro. Você já se sentiu inteiro em meio ao caos? Já experimentou a estranha sensação de estar completamente presente, mesmo quando o mundo ao redor desaba? Há quem diga que esse estado é o começo da verdadeira liberdade. Não a liberdade de ir e vir, mas a de ser. A mulher começou a compreender que o isolamento não era o destino, mas a passagem. O recolhimento havia lhe ensinado a sustentar o próprio eixo. Quando se conhece a si mesmo profundamente, já não há necessidade de se defender. O outro deixa de ser ameaça e torna-se espelho, companheiro de jornada, reflexo de possibilidades. Mas havia algo mais, algo que ela ainda não compreendia completamente. Certa noite, acordou com um som suave vindo do cômodo escuro. Não era ruído, era melodia. Uma nota grave, como um sussurro distante. Caminhou até lá, guiada apenas pela luz tênue da lua. O ar estava denso, quase vibrante. No centro do quarto, o espelho coberto por véu havia se tornado translúcido, revelando não o reflexo, mas uma paisagem. Montanhas, rios, um céu alaranjado. E no horizonte, uma figura caminhava lentamente em sua direção. Não era homem nem mulher, mas uma presença luminosa, familiar. Nesse instante, compreendeu que o espelho não mostrava o passado nem o futuro, mas o próprio interior. A figura que se aproximava era ela mesma, não a que vivia no mundo, mas a que observava o mundo por detrás dos olhos. O encontro com o self, como Jung descreveu, é sempre precedido por espanto, o reconhecimento de que somos simultaneamente o observador e o observado. A mulher estendeu a mão em direção ao espelho e a figura fez o mesmo. Quando os dedos quase se tocaram, o vidro se dissolveu como água e um calor atravessou o corpo inteiro. Não havia mais distinção entre o dentro e o fora. Tudo era um único espaço de consciência. E então, o som cessou. A noite permaneceu imóvel. Ao olhar ao redor, percebeu que a casa toda respirava com ela.
O ar estava vivo. A solidão, enfim, mostrara sua face mais profunda. Não era ausência de companhia, mas comunhão com tudo. E é nesse ponto que a história dá um passo invisível. Porque, depois que se descobre que o silêncio é uma presença, nunca mais se consegue voltar ao ruído da mesma forma. Mas o que vem depois desse encontro? O que acontece quando a alma, ao reconhecer-se inteira, precisa voltar ao mundo fragmentado? Que forma assume aquele que atravessou o espelho e trouxe consigo o som do invisível? Talvez a resposta esteja prestes a se revelar, não como teoria, mas como acontecimento. Algo começa a se mover, silenciosamente, atrás das paredes da consciência. Algo que prepara o próximo limiar. O ar estava denso naquela noite. A mulher acordou com o coração acelerado, sentindo algo diferente no ambiente. O silêncio, antes sereno, agora parecia vibrar, como se carregasse uma mensagem. Sentou-se na beira da cama, observando o quarto mergulhado na penumbra. A casa estava viva. Cada móvel, cada sombra, cada respiração parecia ter consciência. Era como se, depois do encontro no espelho, algo tivesse se aberto de forma irreversível. O mundo interno havia transbordado, e agora o invisível se movia entre as paredes. Carl Jung escreveria que, nesse ponto, o inconsciente deixa de ser apenas território oculto e começa a manifestar-se no cotidiano, buscando integração. A mulher compreendia, ainda que sem palavras, que aquele era o início da verdadeira travessia. Foi até a janela e observou a rua deserta. A cidade dormia, mas o ar parecia pulsar com uma energia subterrânea. Algo a chamava de dentro e de fora, ao mesmo tempo. Era uma sensação paradoxal, medo e fascínio misturados. Voltou para o centro da casa, guiada apenas pela intuição. O chão rangia sob seus pés, como se reagisse à sua presença. Quando chegou à sala, viu que o espelho, aquele que antes se dissolvera, agora refletia a imagem intacta da casa, mas com um detalhe impossível. No reflexo, as luzes estavam acesas e uma figura permanecia imóvel, observando-a. Ela sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A figura era ela mesma, mas havia algo diferente naquele olhar. Não era o medo nem a curiosidade do encontro anterior. Era uma presença que sabia mais do que ela poderia compreender. A mulher aproximou-se lentamente. O reflexo a observava com serenidade, como se já esperasse aquele reencontro. Quando ficou frente a frente com o vidro, ouviu sua própria voz vinda do outro lado. Agora você precisa decidir. A frase soou nítida, mas os lábios do reflexo não se moveram. Decidir o quê? Pensou sem coragem de pronunciar. O reflexo sorriu e então o cenário começou a se distorcer. A imagem da casa se dissolveu, revelando atrás dela uma paisagem que parecia não pertencer a este mundo. Um campo infinito de luz e sombra, onde o céu se misturava ao solo em movimento constante. A mulher sentiu uma força irresistível puxando-a para dentro. Tentou resistir, mas a gravidade daquilo era mais forte do que qualquer vontade. Em segundos, o espelho se tornou passagem e ela atravessou. Do outro lado, o tempo não existia. A sensação era de estar simultaneamente desperta e sonhando. O chão era líquido e firme ao mesmo tempo, e o ar vibrava em tonalidades. Ela percebeu que cada emoção que sentia moldava o ambiente. Medo tornava tudo escuro. Curiosidade trazia luz. Amor fazia o espaço expandir-se. Era como caminhar dentro da própria mente. Entendeu que estava dentro do próprio inconsciente, o território onde todas as versões de si mesma conviviam. Carl Jung chamava esse lugar de totalidade psíquica, o self, o núcleo da consciência que contém tudo o que fomos, somos e podemos ser. Ali, a mulher via fragmentos de sua vida surgirem e se dissolverem. A criança assustada, a jovem sonhadora, a adulta que aprendera a se calar. Cada imagem vinha acompanhada de uma emoção pura, sem disfarces. O sofrimento não era dor, era revelação. A alegria não era euforia, era completude. Mas nem tudo era luz. Havia sombras se movendo nas margens desse espaço, formas silenciosas, densas, que a observavam com olhar sem rosto. A mulher compreendeu que estava diante daquilo que sempre temera. As partes negadas, as dores antigas, os sentimentos reprimidos.
A sombra, como Jung descrevia, é tudo aquilo que deixamos de reconhecer em nós. Agora, essas presenças se aproximavam lentamente. O impulso inicial foi fugir, mas algo dentro dela sussurrou: "Fique." Respirou fundo e permaneceu imóvel. À medida que as sombras se aproximavam, percebeu que, na verdade, elas não queriam atacá-la. Cada uma delas trazia um fragmento de memória, uma palavra esquecida, um gesto antigo. Uma delas trazia o olhar de alguém que ela havia ferido e nunca perdoara. Outra, o rosto do medo que a fizera esconder-se do amor. Cada sombra se ajoelhava diante dela, e ao tocá-la, dissolvia-se em luz. Foi nesse instante que entendeu a mensagem do reflexo. A decisão era aceitar-se inteira. Nenhuma parte poderia ser rejeitada. Nenhuma memória poderia permanecer trancada. Tudo precisava retornar ao centro. Mas quando finalmente pensou ter integrado tudo, uma última sombra surgiu. Maior, silenciosa, invisível. A presença era diferente. Não trazia imagem, nem som, nem forma. Apenas uma sensação. A do nada. A mulher sentiu o coração disparar. Era o medo primordial. O de desaparecer. Essa sombra não representava um trauma ou uma lembrança. Era o próprio limite da consciência. Jung a chamaria de arquétipo da morte simbólica. O instante em que o ego precisa dissolver-se para que o self desperte plenamente. Ela fechou os olhos. Não havia escolha. Deu um passo em direção ao vazio. Por um instante tudo se apagou. O corpo, o tempo, o pensamento. Foi como mergulhar em um silêncio absoluto, onde até o próprio eu deixava de existir. E nesse silêncio, algo aconteceu. Uma luz suave vinda de dentro começou a expandir-se. Era uma chama sem calor, mas viva, pulsante. Quando abriu os olhos, percebeu que o nada havia se transformado em espaço. A sombra se tornara claridade. De repente, estava de volta à sala. O espelho permanecia diante dela, mas agora era apenas vidro. Nenhum reflexo, nenhuma imagem, apenas transparência. O coração ainda acelerado, o corpo leve. Caminhou até a janela e viu o amanhecer. O céu se tingia de dourado, e pela primeira vez ela sentiu que o tempo fluía em harmonia com a alma. O mundo exterior e o interior pareciam o mesmo. Jung dizia que a integração da sombra é o nascimento do indivíduo autêntico. A mulher compreendia isso agora. Sua resistência às visitas, seu amor pela solidão, seu medo do ruído, tudo era linguagem. A alma sempre soube o caminho. Ela apenas precisava escutar. Você já percebeu que, quando o silêncio é pleno, ele não é vazio, mas cheio de presença? Que há algo em nós observando tudo com calma, mesmo quando a vida parece um turbilhão? Naquela manhã, ela fez algo simples. Abriu a porta da casa e deixou a luz entrar. O vento trouxe o perfume das árvores e o som distante de crianças brincando. Não havia mais conflito entre o dentro e o fora. A solidão havia ensinado o amor, e o amor, agora, permitia o encontro. Mas antes de sair, olhou novamente para o espelho e notou algo sutil. Uma escrita quase invisível gravada no vidro. Aproximou-se. As palavras pareciam formadas pela própria condensação do ar. Leu lentamente. "A casa és tu." Sorriu. Compreendeu que a jornada não era sobre afastar-se do mundo, mas sobre habitar-se por completo. Quando o ser humano se reconhece inteiro, cada gesto torna-se sagrado. Cada olhar, uma prece. Cada silêncio, uma ponte. Ainda assim, uma pergunta ecoava em seu íntimo, suave, insistente, como uma batida distante. O que acontece depois que alguém retorna de si mesmo? E essa pergunta, como toda boa pergunta, não exigia resposta, apenas continuidade. Porque toda alma que desperta precisa, um dia, voltar ao mundo. Não para perdê-lo novamente, mas para iluminá-lo com o silêncio que aprendeu a ouvir. O espelho permaneceu ali, inerte, refletindo o vazio pleno da manhã. E no centro da casa, agora em perfeita quietude, parecia ecoar uma última voz, serena e profunda, como se viesse do próprio alicerce. O caminho não termina aqui, ele apenas se tornou visível. E foi assim que, entre a luz e o silêncio, ela percebeu, com a clareza de quem desperta, que o verdadeiro lar nunca esteve fora, sempre esteve esperando por ela, paciente, dentro do próprio coração.
Há um momento, inevitável e silencioso, em que tudo se alinha. O corpo, a mente e o que há de mais fundo em nós. É quando o ruído do mundo finalmente se dissolve e ficamos diante daquilo que sempre esteve esperando. A verdade simples da própria presença. Depois de tantas portas abertas e fechadas, depois de tantos reflexos atravessados, resta apenas o que é essencial: o encontro com a própria alma, livre de máscaras, livre de medos, livre da necessidade de ser alguém para o olhar do outro. É nesse instante que se entende que a solidão nunca foi ausência, mas o caminho mais direto de volta ao lar interior. Carl Jung chamava isso de individuação e dizia que nela o ser humano deixa de ser um fragmento e torna-se totalidade. A mulher, agora em paz, vive no mesmo apartamento. As paredes são as mesmas, mas tudo mudou. Não há mais tensão entre o dentro e o fora, nem medo da presença alheia. A campainha toca às vezes e ela já não sente o aperto no peito. Apenas escolhe com consciência quando abrir a porta e quando permanecer em silêncio. Aprendeu que dizer não é uma forma de amor e que todo sim, verdadeiro, só nasce quando o coração está inteiro. O espelho ainda está lá, pendurado na parede, mas tornou-se transparente. Agora reflete o mundo com serenidade. E às vezes, ao passar diante dele, ela sente uma vibração leve, como se o vidro respirasse junto com ela. Carl Jung dizia que a alma é um organismo vivo e que tudo o que negamos nela continua a agir em silêncio até ser reconhecido. É por isso que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade. Enquanto não aprendemos a escutar o que o inconsciente tenta dizer, vivemos repetindo padrões, atraindo as mesmas situações, revivendo as mesmas dores com rostos diferentes. Mas, quando finalmente paramos e ouvimos, algo muda na raiz. A vida deixa de ser um ciclo de repetições e se torna uma espiral de crescimento. Você já sentiu essa diferença? Já percebeu o instante em que deixa de reagir e começa a compreender? É como se, de repente, o tempo respirasse junto com você. O mundo continua o mesmo, mas a maneira como você o habita muda completamente. O que antes era ameaça torna-se símbolo. O que antes era medo torna-se mestre. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em reconhecer o que realmente importa. A alma precisa de espaço para respirar. Precisa de tempo, silêncio e gentileza. É nesse intervalo entre um pensamento e outro que o inconsciente revela sua sabedoria. Quando você se permite ficar em silêncio, começa a perceber sinais sutis, coincidências, intuições, sonhos que parecem respostas. Essas experiências não são sobrenaturais, são profundamente humanas. Jung chamaria isso de sincronicidade, a linguagem do mundo conversando diretamente com o seu interior. Mas como aplicar tudo isso no cotidiano? Como transformar o aprendizado simbólico em prática viva? A resposta é simples, embora profunda. Comece pelo espaço que o cerca. A casa, como Jung observou, é a expressão visível da alma. Arrumar o lar é, simbolicamente, organizar o inconsciente. Cada objeto guardado por apego representa uma memória não resolvida. Cada canto empoeirado é um pensamento que evitamos encarar. Quando você limpa, quando abre janelas, quando reorganiza o ambiente, não está apenas movendo coisas, está movendo energia psíquica. Experimente transformar o ato de cuidar da casa em um ritual silencioso. Faça-o devagar, com presença. Observe como o ar muda, como a mente se acalma, como o corpo agradece. Depois, olhe para os relacionamentos. Nem todos que te cercam precisam permanecer. Nem toda presença é saudável. Há pessoas que trazem luz e outras que apagam o fogo interior. Não é egoísmo afastar-se do que te consome. É respeito pela própria centelha. Escolher o silêncio, às vezes, é escolher a vida. Dizer não é proteger o templo que você construiu dentro de si. E, acima de tudo, aprenda a estar consigo mesmo. Desligue os ruídos. Sente-se em silêncio, sem pressa. Respire fundo. Observe o som do próprio corpo existindo. Esse é o ponto de retorno. O instante em que você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. No início pode parecer desconfortável, como se o vazio fosse grande demais. Mas, aos poucos,
você vai perceber que o silêncio não é vazio, é plenitude em estado puro. Carl Jung dizia que a luz que buscamos não está no alto, mas nas profundezas. É no mergulho interior que encontramos a chama que nenhuma ventania apaga. O eremita das antigas histórias carrega uma lanterna, e essa luz não é emprestada. É a chama do próprio entendimento, acesa no coração. Essa mesma luz existe em você. Cada vez que fecha os olhos e escuta o que o silêncio diz, ela se fortalece. Cada vez que escolhe a verdade em vez da aparência, ela brilha um pouco mais. Você não precisa se isolar do mundo, apenas aprender a voltar-se para si sem medo. O equilíbrio nasce quando o dentro e o fora aprendem a conversar. Quando você se conhece profundamente, o outro deixa de ser ameaça e passa a ser extensão do mesmo mistério. A solidão então transforma-se em fonte, e o encontro com os outros deixa de ser necessidade e se torna celebração. Agora imagine o que aconteceria se mais pessoas descobrissem isso. Se cada um aprendesse a proteger seu espaço interior, a ouvir o silêncio antes de responder, a reconhecer o sagrado na pausa, talvez o mundo se tornasse um pouco mais calmo, mais sensato, mais humano. Talvez a paz que tanto procuramos fora começasse, enfim, dentro. Então, permita-se um gesto simples. Feche a porta, respire fundo e escute o que o silêncio tem a dizer. Talvez ele te mostre o que você sempre soube, mas esqueceu por causa do ruído. O verdadeiro lar não é o lugar onde você mora, mas o espaço onde a alma pode descansar. E agora que chegou até aqui, e percorreu comigo essa jornada de retorno a si mesmo, eu te convido a dar o próximo passo. Não apenas entender, mas viver. Reserve um momento do seu dia para estar a sós. Desligue o telefone, apague as luzes e apenas ouça. Talvez nada aconteça. E ainda assim, tudo mudará, porque o silêncio, quando acolhido com amor, transforma-se em revelação. Se este percurso tocou algo dentro de você, se em algum ponto desta narrativa encontrou seu próprio reflexo, compartilhe isso comigo. Escreva um comentário, mesmo que seja anônimo. Uma palavra, uma sensação, um pensamento. Cada voz que se manifesta no silêncio ajuda outras a despertarem também. E se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e simbologia comigo, inscreva-se no canal. Há ainda muito a ser explorado no território invisível do ser. Curta, comente, inscreva-se, mas antes de tudo, respire, porque o que você busca não está lá fora. Está exatamente aí, onde o silêncio começa a te ouvir de volta.